Olá! Hoje nós estamos falando sobre comunicação e autoconhecimento. Você acredita que está preparado para encarar as adversidades e se comunicar com clareza e eficiência nas mais diversas situações? Ou será que em alguns momentos você age no piloto automático, perde o controle das emoções, por exemplo, numa situação de estresse, e acaba falando aquilo que não deveria ser dito e até de um jeito que você não gostaria de falar? Você já parou para pensar por que isso acontece? Será que é possível controlar e mudar o nosso comportamento? Bem, a questão é que algumas pessoas procuram se aprimorar e aí buscam o autodesenvolvimento, vão em busca de cursos, treinamentos. Talvez por isso até vocês estejam aqui. E aí a gente se pergunta: por onde começar? Como mudar de atitude? Bem, a resposta está mais perto do que a gente muitas vezes imagina. Eu digo que a resposta está dentro de cada um de vocês. É isso mesmo. Está dentro de cada um de nós as respostas que nós precisamos. Porque, seja qual for a situação, nós nunca vamos conseguir controlar o que está fora, o que é externo. Mas nós podemos sim ter um controle melhor, administrar melhor as nossas emoções e as nossas atitudes e reações. E como isso é possível? Bem, eu vou bater nessa tecla de que com o autoconhecimento. E o autoconhecimento vem a partir de um olhar voltado para nós mesmos. É preciso olhar para as nossas atitudes, para as nossas reações, para as nossas crenças, para os nossos comportamentos no dia a dia e fazer alguns ajustes. Então, é por isso que eu vou propor para vocês uma atividade, uma tarefa, digamos assim, que vocês vão adotar na rotina de vocês. A minha sugestão é que vocês façam um diário. Isso mesmo, um diário. Vocês vão pegar um bloquinho de notas, um caderno, ou mesmo uma agenda que vocês já não utilizam mais, e todas as noites, antes de dormir, vocês vão fazer um pequeno relatório. Vão escrever ali quais foram as situações, 2 ou 3, que vocês consideram positivas daquele dia. Mas também vão revelar nesse diário quais foram os momentos desafiadores, em que situações vocês acreditam que não agiram de forma adequada e que podem ser melhoradas se aquela situação ali adversa se repetir no dia seguinte. E aí vocês vão fazer um propósito para o próximo dia. Como reagir, né, ou como lidar com a situação caso ela se repita. No dia seguinte, vocês vão fazer a mesma coisa à noite antes de dormir. Revisita o diário, avalia o dia anterior, considera as atitudes positivas e descreve também aqueles momentos que não foram tão adequados naquele dia, em que o seu comportamento não foi muito adequado, e aí coloca um propósito de melhoria. O que é que eu posso melhorar se essa situação se repetir? Ou algo parecido. No terceiro dia, faz a mesma coisa. Você, antes de dormir, vai escrever no diário quais foram os pontos positivos daquele dia e quais foram as situações que podem ser melhoradas. E faz um propósito de evolução para o dia seguinte. Quando terminar a primeira semana, vocês vão reler o diário todinho, fazer uma avaliação e colocar um propósito para a semana seguinte, um ponto ali que vocês consideram um ponto-chave que precisa ser melhorado. Colocam esse propósito para a semana seguinte e na segunda semana fazem a mesma atividade todos os dias antes de dormir. Quais foram os pontos positivos, os pontos negativos e um propósito de melhoria para o dia seguinte. Não precisa escrever muito, 2 ou 3 tópicos, talvez poucas palavras, mas que façam que vocês, ao olhar para aquele registro, vocês identifiquem a situação. Vocês vão fazer isso por 4 ou 5 semanas. E aí vão, então, para uma primeira grande avaliação do primeiro mês, digamos assim. E então colocam alguns propósitos para o mês seguinte. E vocês podem continuar fazendo isso por 2, 3, 4 meses, por um ano inteiro, até se quiserem. Mas eu acredito que não vai ser preciso, porque depois de algumas semanas, vocês nem vão precisar escrever muito. Vão bastar apenas alguns papeizinhos assim, onde vocês vão colocar algumas anotações e distribuir esses papeizinhos
em locais estratégicos. A porta do guarda-roupa, o espelho do quarto, o computador, a sua agenda, ou mesmo o painel do carro. Lugares onde você vai bater o olho e você vai deixar um recadinho para você mesmo, uma sugestão, para que você mude de atitude, melhore de comportamento. Eu tenho certeza que depois de 4 ou 5 semanas, vocês já vão apresentar uma grande evolução. E se quiserem, podem continuar fazendo esse diário. Mas eu gostaria que depois de algumas semanas, ou de 1 ou 2 meses, vocês me dessem um retorno, me contassem como tem sido essa atividade e quais têm sido os resultados. Eu tenho certeza que vocês vão crescer muito ao longo dessas semanas fazendo essa atividade. Olhar para a gente, olhar para as nossas atitudes, para os nossos comportamentos, é fundamental para o autoconhecimento e para o autodesenvolvimento. E não tenham dúvidas que, se vocês tiverem um autoconhecimento aprimorado, certamente vai ser possível melhorar e muito a comunicação de vocês. E com uma comunicação mais adequada, certamente vocês vão crescer em todas as áreas da vida de vocês. Porque a comunicação transforma. E vocês vão perceber que estarão preparados para essa transformação. Um grande abraço para vocês e obrigada pela oportunidade.